Nos próximos capítulos de Força de Mulher, Bahar, Sap, Arif e Adice sofrem um acidente trágico de carro, porém Bahar e Arif escapam com vida ao se recuperar no hospital, no começo da terceira temporada de Força de Mulher. Nezi ordena que leve Bahar e os filhos dela para sua mansão. Sap tenta voltar para casa e acaba sofrendo um acidente com seu carro, enquanto que Nezi ordena que sequestrem também a filha e os netos gêmeos de Swati. Sap fica sabendo que as suas duas famílias foram sequestradas. Porém, Sap nem imagina o que o seu filho Duruk vai aprontar na casa do mafioso cabeludo. Doce e sereno, Duruk acaba conquistando o coração do velho malvado cabeludo. Nezi vai imaginar que Duruk é como se fosse o seu filho Mac quando criança. Com isso, o bandidão cabeludo vai enlouquecer para ser o pai do garoto. Sem pensar duas vezes, Nezi se aproxima de Bahar para lhe pedir em casamento. Bahar fica abismada com a grande atitude do mafioso cabeludo. Obcecado pela fofura de Duruk, Nezi oferece um anel de noivado a Bahar, que fica horrorizada com a atitude do mafioso. Assim como Duruk conquista fãs e admiradores em Força de Mulher a cada capítulo, o mafioso cabeludo do Nezi vai gostar muito do garoto e tenta conquistar Bahar por isso. O bandido cabeludo chega a levar Duruk para brincar de como plantar rosas em seu jardim. O filho de Sap vai encantar os olhos de Nezi, que o faz se lembrar de seu filho Matt, de quem o mafioso tanto adora em sua vida de bandido. Então, por causa do menino doce do Duruk, o mafioso do Nezi não vai machucar ninguém da família de Sap, por enquanto. Desesperado com o sequestro de suas famílias, Sap resolve se entregar a Nezi e fica prestes a morrer na série turca Força de Mulher. Sap fica de costa para Nezi em cena eletrizante da novela turca da Record. Nezi finalmente captura Sap com a sua estratégia de sequestro. Sap, na verdade, não terá outra escolha a não ser se render a Nezi por causa de suas famílias sequestradas. Porque o mafioso cabeludo sequestrou as duas famílias, Bahar, Nissan, Duruk, Piril e os dois gêmeos, como revelamos antes. Revela Munir a bomba do sequestro para Sap. Diante dessa situação caótica, o marido de Bahar toma a decisão de ir até a casa do homem, que deseja matá-lo e se entregará disposto a sacrificar a sua vida pelas suas famílias. Nezi primeiro sequestrou Bahar, Nissan e Duruk, e Sap já enlouqueceu com essa má notícia e não encontrar ninguém no esconderijo. Tudo por causa de Swati, que entregou a cabeça de Sap de bandeja para Nezi, o modo de dizer. O vilão cabeludo diz umas palavras ao conseguir ficar frente a frente com o assassino de seu filho. Assim Nezi julga a figura de Sap. Nessa fase da trama turca da Record, vale mencionar que Piril e os gêmeos já terão deixado a casa, como dissemos antes, e por isso foram pegos fora do esconderijo. Os bandidos de Nezi derrubaram o segurança de Swati no hotel e capturaram Piril e os gêmeos. Sem alternativa, Sap optará por se render ao malvado cabeludo em troca de salvar as vidas de seus familiares. Acompanhado de Munir, o empresário Sap irá até a casa de Nezi, que se surpreenderá ao ficar frente a frente com seu principal rival. Sap Semiri, um homem que estragou a minha vida, o meu lar, minhas rosas e o meu tudo, que tirou meu filho de mim e acabou com o meu mundo. Eu finalmente posso olhar em seus olhos. Eu esperei esse momento por muito tempo. Você não tem a menor ideia do quanto. Prometi que olharia nos seus olhos aqui, no lugar em que em breve será sua cova. O seu corpo cheio de vermes vai nutrir muito bem as minhas duas rosas, dirá o mafioso cabeludo encarando Sap no jardim de sua mansão. Nezi lamentará com esse discurso de meia boca.
choramingando a morte de seu filho viciado Matt, que Sap acabou matando para proteger Piril. Na época, o covarde viciado do Matt até bateu em Piril e queria atirar na cabeça da moça. Então Sap partiu para cima do vampirão do Matt. Por azar do destino, Matt levou um tiro acidental e bateu as botas. Foi um acidente, eu não queria ter matado ninguém. Diz o protagonista toda a verdade para Nezzy. Eu também não, na verdade eu não quero. Mas eu vou te matar e te enterrar aqui porque é o meu único motivo para viver sem meu filho amado. Acrescentará Nezzy com um olhar vingativo e cheio de mágoas no coração. Mesmo não querendo admitir que o seu filho viciado não vale nada, o vilão magoado chegará a apontar uma arma para a cabeça de Sap, mas não o matará de imediato. Talvez por ser o pai de Duruk, o garoto que amolece o coração do malvado cabeludo. Em contrapartida, o mafioso do Nezzy dirá que tem algo ainda pior preparado para ele. Você vai me implorar para te matar, revela o malvado cabeludo do Nezzy, deixando em aberto seus próximos passos de pura maldade. Acontece que o mafioso vai mandar Sap e seu capanga Muni para um local e os deixará vários dias sem água e comida. Sap e Muni irão sofrer o pão que o diabo não deixou, enquanto que o bandido cabeludo voltará a pedir a mão de Bahá em casamento. Porém, uma grande reviravolta acontece e Sap acaba salvando a sua pele das mãos do malvado cabeludo, junto com Bahá e seus filhos. Vamos explicar agora em detalhes os finais deste personagem Sap, tão querido pelos fãs da trama turca. E também vamos revelar em primeira mão as grandes diferenças entre as duas versões da história de Bahá, tanto na versão turca como na versão japonesa. A versão turca que está sendo exibida na Record é mais de 200 capítulos, entre 35 a 45 minutos de duração cada episódio. Na versão japonesa, a série Mulher, que é chamada de Omen, que significa mulher em inglês, tem apenas 11 episódios com mais ou menos 40 minutos. Vamos revelar aqui neste vídeo quem é o personagem Arif na versão japonesa. Na versão turca, a nossa personagem principal se chama Bahá, como sabemos. Na versão japonesa, a protagonista é Koharu. A nossa Nissan da Turquia é chamada no Japão de Nozomi. Tem uma curiosidade muito importante na Nissan japonesa que vamos revelar aqui. O nosso querido Duruk na versão turca é chamado originalmente na versão japonesa de Rico. O personagem turco Sap na versão original japonesa é chamado de Shi. Na versão turca, a mãe de Bahá é a nossa Atice, mas na japonesa é Sashi. O nosso amado Even, da versão turca, é chamado de Kentaro na versão japonesa de 2013. A vilã Mossiri, a irmã invejosa de Bahá, é chamada na versão japonesa de Shiori. O nosso vizinho de Bahá, o Arif, vamos revelar a sua situação na versão japonesa ao contar o final polêmico de Shin, o nosso Sap no Japão. Porque na versão turca, Força de Mulher, o nosso Arif é quem dirige o carro quando Atice, Sap e Bahá sofrem um grave acidente de carro. Essa grande reviravolta de Força de Mulher acontece quando Bahá volta a passar mal na rua. Então Arif, Sap e Atice socorrem Bahá no próprio carro de Arif. Eles a colocam no veículo e Arif dirige o carro em alta velocidade. E Atice, a mãe de Bahá, está no carro do banco de passageiro da frente, enquanto que no banco de trás estão o casal, Sap e Bahá. Sap pede que Arif acelere na pista para salvar a vida de Bahá. Arif olha para trás para ver o estado caótico de Bahá, a sua amada. Nessa corrida desesperada, Arif, ao olhar para trás, chega a bater em um carro e gira na pista várias vezes. Ao ver Bahá passando mal, Sap ordena que Arif volte a acelerar para chegar a tempo no hospital. Ao ver a sua amada passar mal, Arif obedece à voz de Sap e corre em alta velocidade novamente. Porém, após alguns quarteirões, o carro de Arif atravessa o sinal vermelho
e ele avista o caminhão em alta velocidade vindo em sua direção ao lado de Atice, sua passageira de lado. O enorme caminhão bate em cheio no lado de Atice e Sap, e o caminhão arrasta o carro de Arif. Os 4 personagens de Força de Mulher sofrem esse grave acidente. A população curiosa cerca o carro imediatamente. E Arif, o motorista do acidente, fica ileso, mas sai do carro todo atordoado. Transtornado, Arif não acredita no que vê em sua frente, o carro debaixo do caminhão. O homem do café fica paralisado na pista ao ver os bombeiros tirarem Bahá do carro. Em seguida, Atice, a mãe de Bahá, também é socorrida e ela é uma das vítimas mais atingidas no acidente. Sap fica preso entre as ferragens do carro e sua situação também é complicada. Os bombeiros usam de ferramenta cortante para cortar a lataria do carro de Arif para socorrer o marido de Bahá. Finalmente, os bombeiros conseguem socorrer Sap, que está bastante ferido. Arif fica na mesma ambulância que está Bahá. Porém, o homem do café ainda está em choque, sem dizer nada e paralisado. Ao observar Bahá ao seu lado dentro da ambulância, Arif volta a si e questiona ao socorrista se a sua amada vai sobreviver. Arif fica fora de si e aos gritos. Em outra ambulância, Atice, por outro lado, tem várias paradas cardíacas e os socorristas tentam salvá-la a todo instante. Sap também está muito mal a caminho do hospital. Atice é imediatamente levado para uma cirurgia urgente. Seu Even é avisado por uma ligação telefônica sobre a situação caótica de Atice e desmaia na hora. O pai de Siri volta a si e tenta ir ao hospital. O taxista amigo da família avista seu Even na rua e percebe que ele não está bem. O taxista o ajuda a caminhar até o carro. A médica Jari libera Bahá para um quarto. Ela é a primeira a sair do perigo entre os mais feridos. Arif também fica liberado ao ser examinado. Siri fica sabendo da situação da mãe e corre para o hospital. Seu Even, ao chegar do hospital, descobre que a sua esposa está em cirurgia. Siri fica desesperada com a situação crítica de sua mãe. Como todos estão feridos e seu Even no hospital aguardando o final da cirurgia de Atice, Siri é quem vai cuidar dos sobrinhos, Nissan e Duruk. Os filhos de Bahá alimentam os pombos em sua janela e eles revelam que quem faz o bem é retribuído com o bem. Siri ironiza os pensamentos dos pequeninos. Em pouco tempo, Nissan e Duruk descobrem que a sua mãe está bem. Mas Siri descobre que sua mãe ainda está em estado grave ao chegar no hospital. Com medo de perder a sua mãe, Siri confessa todos os podres a Bahá, que ainda está hospitalizada. A megera da Siri revela a Bahá que Sap não tem culpa de nada e que tudo foi armação dela porque desejava acabar com o casamento deles. Bahá fica pasma com a revelação de Siri, que confessa também que está revelando tudo isso para ver a sua mãe se recuperar, pois os seus sobrinhos fizeram bem e a mãe deles ficou boa. Então, por causa da confissão de Siri, finalmente Bahá perdoa Sap por completo. Ao ver Arif na cadeira de rodas ao ser liberado, a megera da Siri parte para cima dele e o culpa pelo acidente de Atice. E o pior que Arif também se culpa pelo acidente grave. A sua irmã, que é advogada, diz ao irmão que Arif vai se livrar da cadeia. Arif, porém, prefere ser preso ao acreditar que é o verdadeiro culpado. Arif tenta até se entregar a um policial, que não aceita. Nisso, Sap ainda está entre a vida e a morte. Bahá fica sabendo que Sap deve tomar o medicamento necessário para sobreviver. Ao escutar isso, a invejosa da Siri se aproxima de Sap e impede que o pai de Duruk tome o remédio. Dissimulada, Siri finge que está apenas se despedindo de Sap e fecha a circulação do medicamento sem Bahá e sem seu Even perceber a sua grande maldade. A cínica da Siri ainda cumprimenta seu Even e Bahá ao sair do quarto de Sap. Bahá fica deitada ao lado de Sap na cama do hospital e eles acabam dormindo juntos.
Piril chega no hospital e se depara com a cena do casal deitado juntinhos. Arif chega em seguida e se depara com a mesma cena inusitada. O filho de Yusuf aconselha Piril a ir embora, pois eles não podem fazer nada a respeito. Nessa altura do campeonato, o ricaço do SWAT, pai de Piril, já partiu dessa para pior. Com o falecimento de seu pai e sem o seu marido, Piril arruma as suas malas para voltar para os Estados Unidos. A filha de SWAT ainda liga para Sap e avisa que ela viu eles juntos na cama do hospital. Sap descobre que Piril vai embora com seus filhos gêmeos. Sap admite a Barra que Piril nunca mais voltará e não o deixará ver os seus filhos nunca mais. Nisso tudo, Sap vai perdendo as suas forças, porque Siri o prejudicou com a sua maldade maligna. Ainda dá tempo de Duruk e Nissan visitarem o pai no hospital. Os filhos de Barra não sabem, mas eles estão se despedindo do pai. Durante a noite, Sap fala com Barra com um toque de despedida sem saber que ele está partindo dessa vida. Eles falam de seus sonhos que ainda irão realizar na vida. Pois nessa altura do campeonato, Barra tem certeza de que Sap é inocente e que tudo foi armação de Siri, pois a sua irmã invejosa confessou tudo como revelamos antes. Sap dorme e Barra ainda bebe um pouco de água. Ao beijar o amado a seu lado, Barra percebe algo estranho e chama pelos enfermeiros. Sap é socorrida às pressas do clamor de pânico de Barra. Pouco tempo depois, um médico se aproxima e avisa que sente muito. Barra chora a morte trágica de Sap. Agora vamos explicar por que a produtora turca resolveu carimbar o fim trágico do personagem Sap. Diferente do Brasil, os autores sempre fazem uma pesquisa entre os fãs e admiradores da série para saber com qual dos mocinhos deve ficar a protagonista. O personagem Arif foi quem ganhou essa pesquisa. Essa foi a primeira razão de Sap ter o seu fim na última temporada de Força de Mulher, de acordo com a pesquisa da produtora. A segunda razão é que o ator que vive Sap já estava sendo escalado para a próxima série turca. Porém, um ator deveria descansar sua imagem. Então, a terceira temporada foi ideal para a estreia da nova série na Turquia e o descanso da imagem de Caner Sideruk. Agora, a terceira razão da saída do personagem Sap é o roteiro da história de Barra, e vamos já explicar o porquê. Além de Arif ganhar entre a maioria dos fãs, Sap também tinha uma grande torcida na Turquia. Com a morte de Sap no capítulo eletrizante com o acidente fatal, a série Candide na Turquia perdeu cerca de 20% de audiência com a partida inesperada de Sap. Muitos fãs acreditam que a produtora turca deu um tiro no pé e errou no desfecho trágico de Sap. O terceiro motivo do personagem Sap ter saído por causa do roteiro é por causa da versão original do Japão. Na versão japonesa, o personagem Arif simplesmente não existe na história. Ele foi criado somente na versão turca. Os 11 episódios de Mulher, versão japonesa, eram praticamente como se fosse o resumo da primeira temporada de Força de Mulher. Na versão japonesa, o conflito principal da trama era entre a protagonista e sua irmã invejosa Shiori, a Siri do Japão. Então o desfecho do Sap japonês foi um pouco diferente na história turca de Barra. Isso porque as personagens Kuaru e Shiori, a Barra e a Siri da versão original, brigaram feio ao ser descoberto de que a megera da Shiori foi a grande responsável pela morte trágica de Shin, o Sap japonês. No último episódio de Mulher, Kuaru diz à irmã que agradece pela sua medula óssea, mas não a perdoa pela morte trágica do marido. No final feliz na versão original, Kuaru é recuperada com a medula de Shiori e ela volta feliz para a alegria de seus filhos, Nozomi e Riko. Porém, o marido de Kuaru, Shin, que é o Sap japonês, não volta para casa como o Sap voltou para a família de Barra. Isso porque o acidente de Shin foi mais trágico do que o acidente de Sap na versão turca.
O acidente fatal de Shin não tinha como ele voltar à vida na versão japonesa. Enquanto que a Siri cascuda acusou Sap injustamente na balsa e o jogaram no mar dentro, o acidente do personagem japonês foi mais complicado ainda. A história é a mesma, a megera da Shiori acusou Shin de assédio, porém essa falsa acusação foi em um trem em movimento. Um homem atacou o marido de Kuaru e jogou Shin para fora do trem. O Sap japonês caiu nos trilhos vizinhos ao trem em que Shin estava. Porém, um outro trem passou na hora e o atropelou sem chance de vida. Com esse acidente trágico no trem, o Sap japonês não tinha como voltar do além. Por ter sido tão drástico, o acidente de Shin, Kuaru não perdoou a sua irmã de maneira alguma. Então, como vemos na história original de Mulher, o Sap na versão original não volta. E a produtora turca colocou como desculpa para o público turco o roteiro original do Japão, de que a protagonista não termina com o mocinho principal. Porém, a versão japonesa foi um grande sucesso no Japão, pois o país tem cerca de 1 milhão de mães solteiras ou viúvas que cuidam de seus filhos sozinhas numa vida difícil. Vale informar que o Japão é menor do que o Ceará aqui no Brasil. O mesmo cenário de sucesso de Mães Guerreiras se repetiu na Turquia em 2017 e agora no Brasil em 2024 e 2025, independentemente se a protagonista fica sozinha ou casada. Na versão japonesa, Nozomi, a nossa Nissan japonesa, é quem escreve e narrou a história de sua mãe. Na versão turca, a sogra e o marido de Seida, que são personagens novos que aparecem depois, são os responsáveis de criar o livro de Bahá e fazer um grande sucesso mundial de vendas. Por isso, vale muito a pena assistir a história de Bahá em sua luta. Seguindo o exemplo da versão japonesa, Bahá deveria terminar sozinha, mas riquíssima e feliz junto com seus filhos. Fiquem atentos que ainda vamos comentar em outros vídeos do nosso canal Resumo News sobre cada personagem de Força de Mulher. Por isso, se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo exclusivo e deixe o seu like. Comente aí qual das razões que você mais acredita que foi o verdadeiro motivo da despedida trágica de Sap pela produtora turca. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo exclusivo. Obrigado e até mais.